agradeço a organização do festival e a presença de todos vocês, a presença corajosa numa manhã de frio tão gostoso, né? Gosto desse tempinho de frio. E vamos conversar um pouco sobre poesia do cotidiano, né? Vou falar um pouquinho da minha história, da minha formação, e aí eu queria que ficasse bem informal essa conversa, fosse uma conversa mesmo nossa. E até por isso, talvez fosse legal quem chegou que está mais no fundo e quiser vir mais para frente aqui, porque a gente podia fazer depois uma sessão de degustação. Eu trouxe vários poemas curtos que eu pensei da gente circular mesmo e para vocês verem, tocarem, né? Poemas visuais, que são, né, com fotos e tal. Então é legal vocês poderem ter esse contato, tá tudo por aqui espalhado e a gente, em um certo momento, começa a circular. Bom, então, para falar sobre o que é poesia, né, para mim, a poesia, eu acho que está associada com um olhar, com a forma como se olha, na verdade, né? É o olhar atento da criança, né? Então, acho que, de um modo ou de outro, poetas, escritores diferentes, poetas principalmente, eu acho que talvez inconscientemente exercitam esse olhar infantil, né? Que é muito bonito, né? Então, é aquela pessoa que não perdeu esse olhar infantil. Eu procuro exercitar isso e, de uns anos para cá, não por coincidência, depois que eu me tornei pai, isso ficou mais forte, né? Então, eu gosto de escrever com uma linguagem simples, né? Uma linguagem que a criança possa receber, possa curtir. Eu acho que se a gente escreve para criança, todo mundo pode fruir, né? É melhor do que uma coisa muito acadêmica, erudita demais, né? Minha maneira de pensar, né? Então, a minha formação inicial, acho que tudo começou com a música. Acho, inclusive, que o universo começou com a música. Mas isso assim, tudo começou com a música. Eu formei, meu pai era regente, né? Formou em piano, música, né? E isso desde cedo em casa foi algo muito importante. Então, a gente é fruto do meio em que vive, né? Um meio onde havia muita música e, por outro lado, onde sempre vivia cercado por livros, né? Hoje em dia eu brinco que em casa a única coisa que é mais difícil de achar espaço é espaço para colocar o pé, porque tem bastante... Não, os livros estão nas estantes, mas os cordéis estão assim pela casa, né? E isso é gostoso também, para quem curte literatura, é bom a gente andar tropeçando em livros, é uma coisa poética em si mesmo, né? Não deixa de ser legal. Bom, então a música foi o ponto de partida. Eu estava ontem lembrando, porque assim, não planejei nada de uma palestra, isso é uma coisa diferente, normalmente eu faço bate-papo mesmo. Aí comecei a lembrar de coisas assim, esparsas, ligadas à poesia, e lembrei do meu primeiro poema, assim, lembrei mais ou menos, tá? Eu não vou falar aqui porque não vem ao caso, mas assim, o momento é interessante, né? Tem um poema do Drummond que ele fala: gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever, mas a poesia desse momento inunda a minha vida inteira. Então, quando a gente repassa, né, os momentos, coisas importantes, o momento do primeiro poema, não importa o poema, importa o momento, né, aquilo que aconteceu ali. Então, eu nasci num porto do Atlântico, dia e noite as águas cantam. Ouvimos o mar em todo o tempo, no cais, na praia, no sono. Esse é um poema de Roldão Mendes Rosa. Eu queria aproveitar esse nosso encontro para poder falar desses poetas que são muito importantes para mim. E eu preciso começar falando de Roldão Mendes Rosa, poeta santista, que escrevia olhando para o mar, né? E que foi mais ou menos como eu comecei. Eu sou santista, de cidade e de time, inclusive, né? Um santista agora joseense, pai de joseense, eleitor joseense, mas santista, né? E, aliás, estou contente que o Toureiro também está participando desse festival. Estamos fazendo uma invasão santista, que eu acho ótimo isso. Então, o primeiro poema tem a ver com o ar, com a praia. A gente andando de ônibus, assim, em frente à praia da praia, comecei, aí o sol, a natureza, né? Aquele momento é um momento que eu guardo com carinho, assim. A praia esteve presente muito do que eu escrevi nos primeiros anos. Assim, eu estou falando isso 10 anos de idade, 10 para 11 anos de idade, que foi quando comecei a rabiscar. Todo mundo, essa história é a história de todo mundo. Quase todo mundo aqui tem o seu caderno e muitos não mostram, né?
Por sinal, eu acho isso ótimo, porque eu também, os meus primeiros cadernos, eu não mostro para ninguém, porque não há mérito literário ali, mas é um começo. Eu acho que o que é legal é a sensibilização, é isso, a gente vai se conhecendo, vai interagindo, então isso é importante, né? O que está escrito especificamente, talvez não, mas essa vivência, sim, né? Então, lembrei dessa coisa do primeiro poema. Eu fiz uma colinha aqui para ver se eu me lembro de outras coisas para falar. Eu queria falar sobre a poesia do cotidiano, né? Então, a poesia do cotidiano, então, para quem, o cara que nasceu na praia, é o mar, a praia, é o sol, já está tudo mais ou menos pronto ali, né? Basta você, enfim, estar atento, olhar atento e a coisa vai acontecendo. Aí o outro momento que eu me lembro, veja, a vida é definida pelos pequenos momentos, estava pensando nisso, não pelos grandes, né? Às vezes aquele detalhezinho, aquele pequeno momento. Eu me lembro de uma vez, eu já devia estar com uns 15 anos, mais ou menos, que eu estava de férias com uma moçadinha, uns amigos, músicos, né? Músicos. E aí eu já escrevia, ficava rabiscando as coisas e tal, e aí um amigo meu, Aguinaldo, me fez uma... O pessoal me sacaneou, né? Resolveu fazer um desafio. Quero ver você fazer um poema com isso, isso, isso. E a gente estava num sítio, então eles foram enumerando um monte de coisas que estavam jogadas no canto. Eu lembro que tinha um pneu, sabe, num canto, um carro meio velho do outro lado. Foram contando essas coisas e me deram uma lista, parecia uma lista de... não era exatamente uma lista de supermercado, mas era uma lista assim meio... sei lá, de loja de construções, talvez. Aí me deram aquele negócio, eu quero ver você fazer um poema disso. Então eu fiquei... fiz o poema, tal, submeti ao crivo dos colegas, claro que julgamento generoso e amável, né? Acho que eu fui aprovado naquela ocasião, né? E são pequenos momentos, de novo, o poema não importa muito, mas aquele momento é um momento que definiu coisas para mim. Poxa, é possível fazer poesia a partir da grama, né? A partir do cotidiano. A gente vai falar daqui a pouco da pulga, como um elemento poético também, que é uma coisa interessante de falar, enfim. Aí no colégio, né? No colégio, em Santos, no Humanitas, a gente montou uma revista, um jornal, jornal poético, que foi o Informação. E participava lá desse grupo Lincoln Antônio, músico, uma pessoa super, super querida, que recentemente fez musicou um poema meu. Eu estou muito feliz com isso, então. E assim, aquele grupo a moçada, né? As pessoas, os jovens estão próximos da poesia. A gente às vezes esquece disso, mas tá dentro. Então fluía isso no colégio. A gente tinha muita música e poesia também, informação. E depois entrando na Unicamp, aí cheguei na Unicamp e fui fazer física. E algumas pessoas estranharam, né? Pô, mas o que é isso? Na verdade está tudo junto, né? O que a gente faz? A gente faz música para cantar a vida e o mundo, né? A gente faz poesia para, de alguma forma, registrar a vida e o mundo. A gente tira fotos também para registrar a vida e o mundo. E a gente faz física para tentar entender a vida e o mundo. É claro que a gente não consegue, mas a busca é que é importante. Caminante não há caminho, caminho se hace al andar. O importante é fazer o caminho. Antônio Machado é outro nome importante da gente falar. Poeta espanhol, importante, bonito, né? Essa frase é uma frase que define caminhos, acho que para vários de nós, né? Que o caminho se faz ao andar. É assim que a vida segue, né? Então eu cheguei na Unicamp para fazer física e naturalmente eu frequentava muito o Instituto de Letras, né? Ali fiz disciplinas, estudei textos fundamentais da poesia, Berta Waldman, teoria e análise da narrativa. Então a gente começou a estudar nos intervalos da física, tudo isso sempre caminhou junto. É uma bobagem a gente pensar que essas coisas estão separadas, porque não estão, né? Então a gente aí saía da aula de física, ia para letras, né? Fazia uns versos, depois ia fazer uma cantoria no coral da Unicamp, enfim. Bandejava, almoçava no bandejão e depois ficava ali pelo entorno, onde há a natureza, a poesia. Então ali o verde, tudo facilitando a gente, né? Tudo próximo da gente. E aí a gente pode começar a falar da questão da matemática das formas, porque há essa conversa do que a ciência de um lado e a poesia de outro. Na verdade é uma bobagem, porque a poesia está impregnada, e eu não lamento dizer isso, né? A poesia está impregnada de toda uma matemática, tem toda uma estrutura aí, né? Algumas pessoas, de novo, inconscientemente,
talvez não esteja evidente para algumas pessoas, mas o cordelista, por excelência, ele tem uma noção rítmica, rímica, uma noção estrutural, que é um troço assombroso. Acho que muitos cientistas talvez ficariam de queixo caído se encontrassem Manuel Monteiro, por exemplo, numa esquina, né? Ou tempos passados, né? Leandro Gomes de Barros, esses pioneiros, Silvino Pirauá. Se essa palestra fosse uma citação de nomes, para mim estava bom. Eu acho que é importante a gente sempre louvar os mestres. Então, Silvino Pirauá, século XIX, Leandro Gomes de Barros, na virada do século XIX para o século XX, estou falando dos dois pilares do cordel no Brasil. O cordel, que é a literatura mais musical que existe, essa é a minha bandeira, sempre falo disso, né? Então, prestemos homenagem a esses senhores, essas pessoas incríveis, que talvez academicamente, talvez não tenham um título, enfim, mas tinham a sabedoria e o conhecimento, como ainda hoje acontece, né? Então, a opção pelo cordel, ela também nasce do respeito a essas formas mais profundas de saber, aquelas que não se reconhecem num diploma, muitas vezes, né? Então, aí a matemática das formas, né? Eu pensei assim, canção, então eu comecei a fazer música, né? Canção, a canção tem toda uma questão da rima, do ritmo, que é importante para que flua bem, que tem esse ritmo, né? O ritmo tem a ver com frequência, a frequência tem a ver com período, e aí eu já estou falando de conceitos de física, tudo caminha junto, né? Depois eu comecei, isso na adolescência, coisa estranha. O adolescente, às vezes, eu como adolescente, eu era um poeta mais careta, eu acho, assim. Olhando retrospectivamente, eu não sei se esse mal atinge outras pessoas, mas os meus primeiros escritos eram escritos meio quadrados, assim, sabe? É divertidíssimo olhar, né? As coisas ruins, né? E quadradas. E depois eu fui me libertando disso e, ao mesmo tempo, é estranho, libertando e, ao mesmo tempo, respeitando, mantendo esse respeito à forma, que é uma coisa que me marca, eu acho super importante. Eu vejo a criação poética como um jogo que a gente faz, um jogo com a gente mesmo, um jogo difícil, às vezes um desafio, né? Então, como é que você vai fazer caber aquilo tudo que você quer contar nesse verso, nesse formato, né? Então, uma espécie de sudoku literário, não sei se tem alguém que curte números aí, que vai entender isso, né? Então, assim, quando a gente está escrevendo, aí poesia, canção, sonetos. Quando a gente chega no soneto, o soneto é uma invenção medieval, né, e que persiste forte até hoje. A gente tem o Wilson Poeta, que é um sonetista nosso, regional, local, tal. E eu também gosto muito de praticar sonetos. O soneto é aquela espécie de exercício, como os atletas fazem seus exercícios, né, todos os dias, precisam treinar, tem que fazer, tem aquela história do Oscar, do jogador de basquete, né, que treinava 200 arremessos por dia, todo dia. Então o soneto, ele é um pouco esse treino, esse exercício de algo formal. Você tem que fazer o arremesso, você está mirando a cesta. E o soneto é um pouco isso também para mim. Até hoje eu faço muito soneto, eu gosto muito de soneto, né? Então fiz aqueles sonetos caretas de início e depois tentei me libertar. Tem alguns que são aproveitáveis, acho, né? Da década de 80, assim, adolescência, aí, onde eu encontrava, às vezes, poetas como o Roldão Mendes Rosa na rua, assim. Lembro de pequenos, grandes momentos, né? Lembro de um dia que eu... Lembro emocionado, assim mesmo, sabe? De um dia que eu estava na praia, um momento forte, assim, sabe? Eu, andando na praia, encontrei Roldão Mendes Rosa e Narciso, amigo do Roldão, poeta irmão, eles se chamavam, uma dupla sensacional de escritores santistas. E aí, eu devia ter uns 15 para 16 anos de idade, eu escrevia sonetos. O Roldão tinha visto alguns dos meus sonetos. Tem um soneto do Roldão, que é o soneto mais bonito da língua portuguesa. Eu não sei se eu consigo falar de cor assim, mas é sensacional. Quem te escuta navega de olhos cegos, velhos mares há muito navegados, e surpreende-se em terra sem memória, lavrando chãos há muito já lavrados. A quem te segue, faz-se puro tempo que de impuro se fez quando passado, faz-se de lua a noite que era escura, o dia sem ventura, aventurado. Pensar em ti é desejar-te sempre, sem a saudade que amargura a alma, sem a incerteza que a amargura espera. Estar contigo é não saber que há morte,
É ver que o tempo as árvores desfolha e o outono em ti recende a primavera. Esse é o soneto do Roldão Mendes Rosa. Esse soneto é o soneto mais bonito que eu já ouvi na minha vida. Eu queria compartilhar isso com vocês. Poesia é compartilhamento, né? E de vez em quando eu leio, eu falo isso para mim, assim. Então, esse é o meu grande mestre, né? Quando eu defendi o mestrado ou doutorado, não tenho certeza, foi acho que o doutorado que eu escrevi, eu dedicava, né? A Dulce Fonseca, minha professora de música, a Dulce pela música e a Roldão Mendes Rosa pela poesia. Então esse poema... E aí de repente encontrar esse cara na praia, você com 15 para 16 anos, o mestre, né? Aí ele brincou, ele cutucou o Narciso, sorria, aquele jeito irônico, né? Nossa, olha, Paulo, que legal, tá? Encontro, somos 3 poetas na praia, encontro de poetas, tal. Então isso é algo que faz muito bem pra gente, né? Pra uma pessoa que está começando, né? Essa generosidade de que não precisa ser chato, não precisa ter pudor, pode... Essa simplicidade que só os grandes têm. Então o Roldão ali foi genial, assim. Então tudo que eu faço é um tributo também a ele, pessoas assim. Eu vou aproveitar, vou pedir licença para falar um soneto meu, né? É o soneto aos mestres. Gente, vocês podem me cortar a qualquer momento, eu não falei isso? A qualquer momento vocês podem levantar a mão, cutucar e falar o que vocês quiserem. Isso aqui é um espaço totalmente democrático, tá? Então, se vocês me permitem, eu queria falar um soneto, que é o soneto aos mestres, que é um pouco essa tônica da nossa conversa, né? Na confluência de influências vivo, sou trovador e a escrever me meto. Tenho meus mestres, sou leitor ativo e pago a eles com este soneto. Drummond, Pai Nosso desde 22, que bom ouvir teu verso, Chico Alvim. Os irmãos Campos, quantos sóis que sois, e a Idade Média vive ainda em mim. Estás no centro dessa história, Mário. Pessoa, teu caeiro muito ensina. Roldão, é Santos no meu relicário. Arnaldo Antunes, tua arma é zen. Bandeira, foste o mestre no princípio. Zé Paulo Paes, agora e sempre. Amém. Então é um soneto que fala desses grandes mestres. Obrigado. Zé Paulo Paes, um grande escritor que tem uma história lindíssima. Ele era carregado pela sua musa. Quando a gente pensa no poeta, o poeta, aquele trovador que vai e carrega, leva sua musa nos braços. Não, o Zé Paulo Paes teve um acidente e não tinha uma das pernas. Ele era magrinho, mirradinho, então a esposa... Adora, a esposa a vida inteira, né? O carregava. Que imagem mais poética do que esse? Um amor que carregava o poeta. Ele era levado, literalmente. E para pessoa super simples também. Então, grande Zé Paulo Paes, pequeno, grande poeta, né? Bom, então aí, voltando um pouquinho para a matemática, o soneto, a estrutura, né? Vocês veem que tem a estrutura. Depois eu comecei a praticar, também na adolescência eu conheci um cara chamado Alex Sakai, que recentemente eu descobri de novo, redescobri assim, a pessoa, graças a este nosso oráculo do século XXI, chamado Facebook. Então o Alex Sakai, a gente está trocando haikais novamente, ele fez uma oficina em Santos, no colégio, e ali eu fiz o melhor haikai da minha vida, acho que nunca mais vou conseguir, eu era um adolescente, então não havia nenhuma distância, a gente é a poesia nesse momento. Aí eu estudei aquilo, tal, ele falou um monte de poemas, tal, haikai. E eu ali, depois num certo momento eu escrevi e mostrei para ele. Folhas verdes viram no vento, verdes folhas. O movimento das folhas, né? As folhas verdes viram verdes folhas. E é o espírito do haikai, né? Que fala da natureza, são 3 versos, é um equilíbrio universal. De repente algo desmancha aquele equilíbrio e o equilíbrio é refeito sempre. A natureza se reconstrói, se recompõe de uma forma nova ao mesmo tempo, né? A folha verde, que agora é uma verde folha. Então, assim, eu gosto muito de haikai. Haikai eu gosto até hoje. E eu associei o haikai, comecei de uns anos para cá, já em São José, né? A usar o haikai como fazer uma ligação entre o haikai e a fotografia, as fotos. Gosto muito de
a coisa do olhar atento, né? Então, os fotopoemas que comecei a fazer, tem vários, eu vou circular, passar para vocês.